PCC para apontar que a fala do presidente da República sobre o desejo de feder com Moro para se vingar, também entre aspas, turbina o risco de violência contra o senador e ex-juiz que mandou prender réus das facções criminosas e esquemas de corrupção. Vossa Excelência não acha que é um pouco precipitado ou estrategicamente infeliz fazer esta afirmação, esta ligação tão direta e não tratá-la como uma coincidência? Esses dois eventos não têm uma ligação causal. Agora, não significa que eles não tenham o mesmo sentido e o mesmo significado, porque você vê a criminalidade organizada de rua reagindo contra os agentes da lei com suas próprias armas, fuzis, metralhadoras, pistolas, e você vê uma criminalidade elite de colarinhos brancos reagindo com suas próprias armas, com canetas, com articulação política contra os agentes da lei. Agora, é inegável que, independentemente desses dois fatos estarem em paralelo, não terem uma ligação causal, mas terem o mesmo significado, independentemente disso, a fala do presidente Lula, claro que gera um ambiente hostil. Ele estimula um clima hostil em relação a agentes da lei, o que, no ambiente de polarização e de violência política, como nós vimos agora há poucos dias, um homicídio de uma pessoa da direita por parte de uma pessoa da esquerda, isso pode sim estimular atos ilegais, ofensas. Agora, mais uma vez, eu não estou estabelecendo nenhuma relação de causalidade entre o que foi revelado hoje, o atentado à vida do senador Moro, planejado pelo PCC, e a fala do presidente, mas sim eu vejo como falas que têm o mesmo significado, que partem de pessoas que foram alvo de atuação do Estado, de agentes da lei, e que se insurgem contra isso. Do mesmo modo, como eu tenho que repugnar a atuação do PCC, eu tenho que repugnar a fala do presidente Lula e a atuação do sistema político para ferrar a Lava Jato. É o que o PCC queria fazer isso hoje, né, com as suas próprias armas, do seu próprio jeito. A gente vai continuar repercutindo durante o jornal, durante o dia de hoje. A gente volta a conversar ainda, né, nesta quarta-feira. O senhor vai fazer uso da fala também na Câmara, em plenário. A gente volta a repercutir. Muito obrigado ao senhor, ao Dantas. Obrigado, deputado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Dantas. E obrigado ao deputado Deltan Dallagnol pela gentileza da sua disponibilidade. Bom, nós vemos aí que está repercutindo e agora vamos ficar atentos, né, aos desdobramentos, porque qualquer parlamentar tem o direito de pedir informações ao ministro da Justiça para saber primeiro se ele vai isolar os líderes das facções. E também o que é mais grave, o que é mais importante nesta situação toda é qual será o destino político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Capês aqui mais cedo fez a leitura do artigo 6º, inciso 2º da lei de impeachment. E ele diz exatamente, por favor, Capês, a ideia desse artigo, ela cobre o que aconteceu com Lula. Tentar restringir por meio de ameaça o livre exercício do mandato por um parlamentar de qualquer das casas legislativas. A hipótese cai com uma luva. E para deixar bem claro para vocês, não é? O Lula, ele está em posição de ameaça. Porque ele diz que queria fazer algo que não se pronuncia. Ele diz que o objetivo no presente, é o verbo ser conjugado no tempo presente, se vingar. E ele, é claro, com o poder que tem a possibilidade de fazer isso e está fazendo agora, não com um juiz, mas com um ex-juiz que se tornou agora um representante do povo sentado no Senado Federal. E sim, uma hipótese prevista na lei de impeachment. Nós vamos encerrar. Antes de eu passar a palavra, quero pedir uma salva de palmas para o nosso Capês. É aniversário do Fernando Capês. Parabéns, professor Capês. Os dentes mais lindos do Jovem Pan. Muitas felicidades, que Deus sempre ilumine. Obrigado a você por sua audiência, obrigado pelo debate maravilhoso, bastante profundo, sincero e corajoso que nós tivemos nesta tarde de quarta-feira. Agora é hora de chamar meu amigo Adalberto Piotto, que vai começar o Prós e Contras aqui na Jovem Pan, jornalismo independente. Boa tarde, Pavinato. Boa tarde a todos os que nos acompanham aqui neste momento na Jovem Pan News.
A Polícia Federal prendeu integrantes do PCC que queriam sequestrar e matar autoridades públicas no país. Vamos conversar já sobre esse assunto, porque a Yasmin Costa já está conosco. Há uma possibilidade, inclusive, isso já foi anunciado pelo próprio juiz Sérgio Moro, o senador, Sérgio Moro, ex-juiz e senador Sérgio Moro. Ele deve fazer uma manifestação no Senado, um pronunciamento no Senado da República agora à tarde. Inicialmente estava marcada para as 4 horas da tarde, pode ser que atrase um pouquinho. A qualquer momento que isso acontecer, nós vamos transmitir esse pronunciamento do juiz Sérgio Moro, porque dentre essas autoridades estava justamente o senador e a família dele, de Sérgio Moro. Vamos conversar com Yasmin Costa, porque ela tem mais informações desse caso que abalou completamente o país hoje, dessa discussão, ou seja, o crime organizado se preparando para assassinar, ou seja, crime de homicídio, autoridades públicas do país. Yasmin, seja bem-vinda, boa tarde. Pois é, esse virou o assunto do dia aqui em Brasília, mobilizando o Congresso Nacional, né, Pioto? Os parlamentares ali se vendo diante de uma possibilidade ali de sequestro e até de homicídio de alguém que está tão próximo por conta ali de retaliações, de atitudes tomadas com base na lei. Os parlamentares estão bem apreensivos e tentando ali buscar formas para impedir que essas organizações criminosas atuem aqui dentro do país da forma como vem atuando. Inclusive, essa operação deflagrada hoje pela Polícia Federal conseguiu identificar que esses membros da organização criminosa estavam observando há tempos a vida e a família ali, a rotina do ex-juiz e agora senador Sérgio Moro. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes de como está essa articulação dentro do Congresso Nacional, porque afinal de contas, esse assunto está dentro do Legislativo e os parlamentares estão empenhados agora em discutir esse tema. Yasmin, daqui a pouco você volta com mais detalhes, então. Aliás, esse é o tema do nosso debate de hoje, a atuação do crime organizado no país. Nossos convidados são o jurista César Dario Mariano, o ex-desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori, e também o senador Eduardo Girão, do Ceará. E sob muita expectativa, um outro assunto que até ontem era o mais importante de todos, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia hoje a taxa Selic. Normalmente é em torno de 6 horas, um pouco depois das 6 horas da tarde, já no comecinho da noite aqui no horário de Brasília. E a Petrobras anunciou mais uma redução no preço do diesel para as distribuidoras. Bom, fique conosco, o Prós e Contras já está no ar. Prós e Contras. A Polícia Federal fez hoje uma operação que investiga integrantes da facção criminosa, o PCC, suspeitos de planejar, matar e sequestrar autoridades. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, do Paraná, afirmou por meio de sua assessoria que era um dos alvos do grupo criminoso. A repórter Yasmin Costa tem mais detalhes, vamos conversar novamente lá com a Yasmin, até porque num tweet, Yasmin vai trazer detalhes do ministro da Justiça, ele falava justamente que dentre essas autoridades públicas, políticas importantes estavam, por exemplo, um senador, ele não citou o nome de Sérgio Moro, e também um promotor de justiça que lida com crime organizado em São Paulo, do GAECO de São Paulo, do Ministério Público aqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Yasmin, vamos aos detalhes. Vamos lá, Pioto, o detalhe dessa, como eu disse aqui no começo do jornal, que é a pauta do dia, a preocupação do dia dentro do Congresso Nacional. Desde que essa operação foi oficiada e foi divulgada pela Polícia Federal, que está deflagrando uma operação contra uma facção que atua aqui dentro do Brasil e até internacionalmente. Nas primeiras horas do dia, assim que a Polícia Federal começou essa operação, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele usou as redes sociais para falar desse momento. O ministro disse o seguinte, que o alvo dessa organização criminosa, segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, era justamente, ele usou as redes sociais e disse o seguinte, foi investigado e identificado um plano de homicídios contra vários agentes públicos, dentre eles os quais um senador, um promotor de justiça. Hoje, a Polícia Federal está realizando prisões e busca contra essa quadrilha. Meus cumprimentos às equipes da PF pelo importante trabalho
essa foi a publicação feita pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. E a própria Polícia Federal também usou as redes sociais para passar essas informações de que essa operação estava sendo deflagrada contra essa organização criminosa, e eles conseguiram identificar que esse grupo estaria ali com alvo em pessoas ligadas à administração pública, autoridades, entre eles. O alvo ali era o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro, e a principal atuação que seria feita por essa organização criminosa era justamente o quê? Sequestrar essas pessoas, praticar ali o crime de extorsão mediante sequestro, e até a possibilidade, não foi descartada ali pela Polícia Federal, de homicídios, de mortes envolvendo essa investigação aí deflagrada pela Polícia Federal. A Polícia Federal também confirmou que foram cumpridos pelo menos 24 mandados de busca e apreensão, 11 de prisão. Desses 11, 9 já foram cumpridos, principalmente em 5 estados: São Paulo, Paraná, Rondônia e Mato Grosso do Sul, que também foram ali, tiveram operações aí da Polícia Federal. Esse grupo também tinha como alvo, como você disse, né, Piotr, um promotor que atuava no GAECO do Ministério Público aí de São Paulo. O nome desse promotor, Lincoln Cagaia, ele até conversou com a gente aqui na Jovem Pan, disse que não é a primeira vez que é alvo de uma organização criminosa. Há pelo menos 18 anos ele vem sofrendo retaliações por conta da atuação que ele faz fortemente contra essas organizações, mas aqui em Brasília o caso segue repercutindo. Como eu trouxe aqui na abertura do jornal, os parlamentares, diante dessa possibilidade aí de um colega ali de parlamento estar dentro desses alvos aí principais, como no caso do senador Sérgio Moro, alguns parlamentares já estão se mobilizando para abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar essa operação, na verdade, essa articulação da organização criminosa em torno aí de alvos ligados a autoridades públicas e também agentes, como é o caso dessa CPI que foi protocolada pelo deputado federal Coronel Meira, que quer investigar esse ponto. Um ponto também importante que tem causado repercussão aqui também, Piotr, é a questão envolvendo a fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que ontem falou ali, né, que falou da possibilidade de vingança contra o ex-juiz Sérgio Moro, que foi ali quem sentenciou Lula nas ações que correram na justiça contra ele. E hoje o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Paulo Pimenta, ele veio a público para defender o presidente da República. Disse que não existe nexo causal entre a fala de Lula ontem e a operação hoje, e que a fala de Lula ontem é uma coisa normal na avaliação de Paulo Pimenta. Inclusive, a gente separou um trechinho dessa fala do ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Vamos ouvir. Não há qualquer possibilidade de vínculo entre a manifestação do presidente Lula e a operação que foi realizada. Muito pelo contrário, né? Eu acho que a operação é exatamente uma demonstração dessa isenção. A manifestação do presidente Lula, ela foi uma manifestação onde ele relatou um sentimento de injustiça e de indignação. Pois é, Piotr, como a gente também trouxe aqui no começo do jornal, a qualquer momento o senador Sérgio Moro vai fazer um pronunciamento. A gente está com a equipe em loco no Congresso Nacional para acompanhar esse pronunciamento de Moro e todas as repercussões desse caso, porque, como eu disse, a pauta de hoje, o assunto do dia hoje aqui em Brasília é justamente essa operação da Polícia Federal que desarticulou uma organização criminosa que tinha como alvos autoridades públicas. Volto com você. Muito obrigado, Yasmin. Daqui a pouco a gente retoma com Yasmin mais detalhes em Brasília. Agora são 4h09. Vamos uma vez mais à capital federal. O repórter Bruno Pinheiro tem informações exclusivas sobre a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro, o retorno dele ao Brasil. Bruno, boa tarde. Quando Bolsonaro deve voltar ao país? Olha, Piotr, você uma ótima semana, quem nos acompanha, só para a gente entender então uma informação, uma apuração aqui da Jovem Pan, o retorno de Jair Bolsonaro, ele já comprou essa aérea
seria na quinta-feira, ou melhor, está comprada para, de fato, na quinta-feira da semana que vem, um voo às 7 horas da manhã. Só que ainda, com isso mesmo já agendado, já comprado, emitiu esse bilhete, a informação que eu acabei confirmando aqui na capital federal é que, chegando o dia, ele vai avaliar se de fato vai embarcar no avião ou não. Mas isso é único. Ele não havia emitido esse bilhete ainda em outras situações no qual já havia informado o seu retorno. Então, diante de uma longa viagem aos Estados Unidos no final de 2022, essa é a vez número 1 que Jair Bolsonaro emite o seu bilhete de retorno à capital federal na quinta-feira da semana que vem, em um voo às 7 horas da manhã. Essa informação ela foi confirmada. Relembro, haverá uma análise antes de embarcar na aeronave, então, se ele retorna de fato na quinta-feira ou não, mas está confirmado a passagem, seria um voo às 7 horas da manhã. Essa é uma informação e uma apuração aqui da Jovem Pan, viu, Piotr? Muito obrigado, Bruno. Ou seja, a volta do ex-presidente que está nos Estados Unidos desde o final do ano passado, ele então deve voltar em meados da semana que vem. O dia precisamente seria quinta-feira, ou seja, na semana que vem o ex-presidente volta. Aliás, ele que tem sido chamado pelo próprio partido amanhã, quinta-feira amanhã, então, perdão. Então, só fazendo uma correção da informação. Nesta quinta-feira, então amanhã, a volta do ex-presidente. Ele tem sido chamado pelo partido dele, inclusive, por partidos aliados durante a campanha presidencial também, de voltar logo ao Brasil para liderar a oposição, liderar o pensamento conservador. Bom, vamos lá. Vamos só falar. O Bruno está conosco mais uma vez? O Bruno, é esta quinta ou é quinta da semana que vem? Na quinta-feira da semana que vem. Semana que vem, tá bom. Na quinta-feira da semana que vem. Tá certo, Bruno. Então, portanto, volta a informação inicial. É quinta-feira da semana que vem, seja meados da semana que vem, mas já temos a data precisa e seria quinta-feira, até porque já houve a emissão de um bilhete aéreo para a chegada do presidente, a viagem dele dos Estados Unidos de volta aqui ao Brasil. Ele tem sido chamado, inclusive, né, para liderar essa oposição, ele que acabou ficando muito mais tempo do que inicialmente ficaria. Ele ficaria, na verdade, no mês de janeiro, voltaria em fevereiro, depois voltaria no começo de março. Bom, volta então provavelmente na semana que vem, segundo a informação, a apuração do Bruno Pinheiro lá em Brasília. O promotor público que também aparece nessa lista do PCC, dessa operação da Polícia Federal que debelou uma ação que pretendia o PCC, o crime organizado, a facção criminosa do PCC, que incluía a possibilidade, entre os objetivos de sequestro, enfim, de uma série de ataques em 4 ou 5 estados brasileiros, todos feitos ao mesmo tempo para gerar, obviamente, um pânico maior. Mas além do ministro Sérgio Moro, do senador Sérgio Moro, também o promotor Lincoln Garquia, que ele é do GAECO, que é justamente um departamento do Ministério Público de São Paulo de combate ao crime organizado, especificamente também ao PCC. Agora são 4 horas e 13 minutos. A gente está no aguardo também, tão logo comece lá em Brasília, desse pronunciamento prometido pelo próprio senador Sérgio Moro. Ele disse que falaria hoje no plenário do Senado sobre justamente essa ameaça e toda a operação da polícia que debelou isso, preservando justamente não somente ele, a família e também o promotor Lincoln Garquia aqui de São Paulo. Daqui a pouco, então, a gente tem o pronunciamento de Sérgio Moro aqui na Jovem Pan. Agora são 4 horas e 14 minutos e para debater o poder e a atuação das facções criminosas no Brasil, estão conosco o jurista César Dario Mariano, o desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori. O senador Eduardo Girão escreveu há pouco informando que ele está no plenário, tão logo seja possível, ele volta aqui para participar do debate, mas ele está no plenário justamente aguardando esse pronunciamento do senador Sérgio Moro. Senhores, sejam bem-vindos aqui. Muito obrigado pela presença, hein? Quem tem razão? Bom, vamos lá, porque nós temos esse tema, é um tema que chama atenção, e a questão é, por que o crime organizado chegou a este ponto no país em que percebeu a possibilidade e executou, ou pelo menos criou um plano para executar, porque as informações que temos da Polícia Federal seria de homicídio contra autoridades públicas, como, por exemplo, o senador Sérgio Moro e também o promotor aqui de Justiça em São Paulo. Vamos lá, estamos com o César Dario Mariano também e o doutor Sartori.
Senhores, sejam bem-vindos uma vez mais. Doutor Sartori, eu começo com o senhor. Por que chegamos a esse ponto, por gentileza? Porque nós estamos falando de atuação muito típica de máfia, de crime organizado, mas que com muitas semelhanças de atuação mafiosa. Seja porque você consegue, essas organizações conseguem aplicar o terror em estados, como é o caso que está acontecendo agora no Rio Grande do Norte, em planejar assassinato de autoridades políticas, que foi exatamente o plano descoberto agora pela Polícia Federal, sem contar todas as outras informações de um espraiamento cada vez maior da influência dessas facções no crime local de todos os lugares do país. Alberto, quero cumprimentar você, cumprimentar aí os nossos ouvintes, telespectadores, webespectadores, também o querido César Dario, grande jurista, tivemos aí um livro em conjunto, cumprimentá-lo. Olha, é lamentável o que está acontecendo, né? Agora, o que causa muita espécie aí para mim é aquela fala do presidente Lula, dizendo em baixo calão que queria uma vingança em relação ao Sérgio Moro. Antes mesmo, o ministro Dino aparece na Maré, também em colóquio lá com lideranças, e agora se descobre isso. Eu não quero estabelecer aí um liame, porque seria leviano de estabelecer, mas são coincidências muito infelizes, tanto que o ministro Pimenta foi obrigado a se manifestar a respeito disso. Eu não entendo por que o atentado das facções criminosas contra o senador Sérgio Moro. O senador Sérgio Moro, ele lidou com a Lava Jato, o pessoal do colarinho branco, né? O que a gente tem diretamente lidando com o crime organizado é a Justiça do Estado. Quando fui presidente do tribunal, tive diversos juízes ameaçados, a gente tinha uma escuta deferida por decisão judicial ali em torno dos presídios de Presidente Prudente, Bernardes, e ali a gente conseguiu detectar um tempo atrás esse mesmo movimento no sentido de atentar contra a vida de autoridades, de juízes e promotores, e conseguimos impedir isso. Isso foi em 2012, já tivemos em 2006 e agora a situação se repete, estranhamente envolvendo o senador Sérgio Moro. O promotor Lincoln ainda se entende, porque ele ataca diretamente o crime organizado, assim como os juízes que estão ali também despachando nos requerimentos, nas representações que ele promove. Agora, o senador Sérgio Moro, ele trabalhou na Lava Jato, não haveria razão, ele não lidou diretamente com o crime organizado como conhecido, não o de colarinho branco, que a gente sabe, mas o crime organizado. Então, por isso que fica complicada essas coisas, por isso que essa coincidência fica muito complicada. O presidente Lula tem que explicar isso aí, inclusive já foi falado aqui na Jovem Pan pelo Fernando Capês, ele pode sim incidir no artigo 6º da lei do impeachment, né? Agora, o que nós estamos vendo aí é que o crime organizado cada vez avança mais. Nós começamos lá com o Brizola, depois decisões do Supremo proibindo a subida da polícia no morro, a questão do sistema prisional que não atende à demanda de forma nenhuma que o assola, e nesse contexto governadores fazem movimentos para desencarceramento, e isso encontra eco no próprio Congresso, com a lei de execução penal, que inclusive derrubaram a questão do exame criminológico para progressão, e as penas vão seguindo muito brandas, e hoje nós estamos vendo que o crime compensa, o crime avança, o crime é força, tem muita força hoje o crime organizado, estão em todos os segmentos do Estado, e agora essa afronta que nós vemos aí, que foi deflagrada essa operação da Polícia Federal, não por vontade de qualquer dos integrantes do governo atual, mas sim porque a Polícia Federal resolveu, por si só, na sua independência funcional, deflagrar essa operação, e agora acaba prendendo essas 11 pessoas e levantando uma série de situações que a gente sabe que isso pode efetivamente acontecer. Agora, eu acho, repito, o presidente Lula tem que explicar bem essa fala dele, a ida do ministro Flávio Dino lá na Maré, e agora essa coincidência. Não posso estabelecer uma conexão, porque seria leviano, evidentemente, não estou afirmando nada, mas é uma coincidência muito infeliz. E o que causa espécie é o senador Sérgio Moro não ter lidado diretamente com o crime organizado como conhecido. Aquele crime organizado do tráfico, do roubo de carga e tudo mais. E sim um homem que atuou na Lava Jato, que é o crime do colarinho branco, envolvendo governantes, envolvendo pessoas ligadas à administração. Então, é isso que me causa bastante espécie, tem que ser muito bem esclarecido. Agora, a criminalidade avança,
não tem mais prisão. Hoje o crime, hoje a pena não no Código Penal as penas previstas no Código Penal, que estão corretas. O problema é o cumprimento dessas penas, com diversos benefícios, uma lei de execução penal que realmente não atende aos interesses públicos e os ecoando nos tribunais, inclusive superiores. A gente tem visto garantismo exacerbado em favor dos réus. Então, é lamentável, mas ainda bem que a Polícia Federal agiu de pronto, né? E agora vamos fundo nisso. Precisamos de uma CPI, precisamos de uma investigação muito profunda para ver o que está acontecendo exatamente nesse país. Doutor César Dario, o senhor já nos brindou aqui com entrevistas em que o senhor faz menção de entendimentos cada vez mais lenientes em relação ao tráfico de drogas, de cortes superiores em Brasília, sobretudo o STJ. Se eu pegar o procedimento da máfia na Itália, a máfia a Cosa Nostra, por exemplo, a máfia siciliana, o tráfico é a primeira ação deles. Se eu pegar os cartéis aqui, até porque são cartéis de drogas na América Latina, todos são extremamente ligados ao tráfico. As facções criminosas aqui no Brasil dependem do tráfico para ser o que são. E a gente está vendo decisões, o senhor tem denunciado aqui com muita frequência, que o STJ tem feito releituras da lei, reinterpretações da lei na hora de punir traficantes ou pessoas presas por tráfico de drogas. O que a gente está vendo hoje é alguma coisa que é consequência disso já, ou que pode ter sido inspirada nisso? Boa tarde, Piotr. Boa tarde, desembargador Ivan Sartori. Prazer revê-lo. Boa tarde aos telespectadores. Piotr, desde 2006, 16 anos após a publicação da Lei dos Crimes Hediondos, uma lei muito dura e uma lei que realmente funcionava, os tribunais superiores, capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal, têm cada vez mais tratado a bandidagem de uma forma muito leniente. Então, em 2016, começou-se a destruir a Lei dos Crimes Hediondos. Acabou-se com o regime integral fechado, proibia-se antes a concessão da liberdade provisória, isso também caiu. O Congresso até tentou alterar, dizendo que o cumprimento da pena deveria ser no regime inicial fechado, o Supremo derrubou. Sobreveio a Lei de Drogas, que proibia a conversão das penas em restritivas de direitos e determinava a imposição do regime inicial fechado. O Supremo também disse que era inconstitucional. Ou seja, acabaram com a Lei dos Crimes Hediondos. E desde lá, em artigos, publicações, entrevistas, eu tenho denunciado isso. E agora a coisa está piorando cada vez mais. É uma dificuldade para o policial fazer a revista pessoal. Sim. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que praticamente para ser feita uma revista pessoal, há necessidade da visualização do flagrante. Porque se o policial vê alguém correndo, alguém ingressando na sua casa, ou se ele está com o carro da meia volta, se ele anda mais rápido, tudo isso antes era tido como fundada suspeita para uma revista pessoal. O Superior Tribunal de Justiça falou, não, isso não é fundada suspeita. Então, com isso daí, tem anulado as provas e as pessoas têm sido absolvidas. Para se entrar na casa de alguém, hoje, basicamente, só com ordem judicial. Mas o que acontece? Até se obter essa ordem judicial, a droga, o armamento, já foi literalmente pelo esgoto, os bandidos já fugiram, a palavra do policial hoje não vale mais nada. Há uma gravação de uma sessão num dos julgamentos das sessões que estão querendo levantar isso, que a palavra do policial hoje não tem validade nenhuma, vai ter menos validade do que a palavra do réu, do que os familiares dos réus. O reconhecimento pessoal hoje sempre foi feito se colocar pessoas ao lado, se possível. Agora é obrigatório. Imagina numa delegacia de polícia, no meio da madrugada, o delegado de polícia encontrar 4 pessoas, 5 pessoas iguais àquela que queiram fazer o reconhecimento, queiram estar do lado do bandido que vai ser reconhecido, ou mesmo magistrado. E, por outro lado, na área penal, pessoas que são flagradas transportando toneladas de droga, concedida a liberdade provisória, são condenadas a penas restritivas de direitos. Olha, logicamente, isso fez com que a criminalidade
aumentasse, porque os bandidos viram que se eles praticarem crime, notadamente o tráfico de drogas, eles vão ser, quando muito, apenados com pena restritiva de direitos, exceção feita se forem reincidentes. Com isso daí, a criminalidade organizada está pegando aquelas pessoas mais novas, aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de antecedente, estão utilizando de mulheres grávidas ou de menores de 12 anos de idade, em que, se são presas em flagrantes, elas vão ficar presas na sua casa, se são condenadas, vão cumprir uma pena diminuta. Óbvio que os bandidos se sentiram livres, leves e soltos. Sim. E com isso tudo culminou ainda com o que aconteceu no Rio de Janeiro, praticamente se proibir a realização de operações policiais apenas em casos excepcionais. E o crime organizado hoje, ele é alimentado pelo tráfico de drogas. Sim. O tráfico de drogas é que alimenta o primeiro comando da capital e que alimenta também o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Se é leniente com o tráfico de drogas, acaba sendo leniente com toda a criminalidade. Isso só poderia resultar numa coisa: o aumento da criminalidade e o fortalecimento do crime organizado. Doutor César e doutor Sartori, eu tenho só uma participação agora do Cláudio Dantas em Brasília, já retomo com os senhores aqui. Nosso diretor de jornalismo lá em Brasília, o Cláudio Dantas, um repórter experiente na política do Distrito Federal ali de Brasília, tem mais informações agora. Inclusive, ouviu há pouco o deputado Deltan Dallagnol. O Dantas, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Vocês conversaram há pouco com o Deltan Dallagnol, que foi extremamente duro e crítico a esse momento. Inclusive vai se manifestar na Câmara dos Deputados daqui a pouco. A gente está aguardando também a manifestação, o pronunciamento do senador Sérgio Moro. Bem-vindo, Dantas. Obrigado, boa tarde a toda a bancada e a nossa incrível audiência aí que nos fazem companhia nesse momento. Bom, de fato, o Deltan falou conosco ainda há pouco aqui, foi muito enfático em relação a essa operação, como ela representa um divisor de águas no debate sobre a criminalidade. Deltan ressaltou que há essa necessidade, esse modus operandi, especialmente na esquerda, de se criminalizar o trabalho da polícia e se vitimizar o criminoso. E que ao relativizar o crime, você acaba promovendo um ambiente que permite esse tipo de situação. Quer dizer, você tem a maior organização criminosa do país planejando o assassinato de um senador da República, ex-ministro, né? Como eu trouxe mais cedo, informação aí exclusiva nossa de bastidor, as investigações começaram ainda em outubro, ou seja, durante a campanha eleitoral. Se é possível que esse plano estivesse destinado a um objetivo político, o que agrava ainda mais essa situação. Nós tivemos também informações dessa investigação de que os réus, os investigados, né, esses presos de hoje, até agora foram presos 9 dos 11 investigados, eles faziam um monitoramento da rotina do Sérgio Moro e de seus familiares, inclusive chegaram a alugar imóveis ao lado de endereços residenciais e comerciais do ex-ministro, do atual senador Sérgio Moro. Então eles faziam esse monitoramento para entender a rotina, para poder saber o momento exato de agir. Felizmente, a Polícia Federal tomou conhecimento, a inteligência da Polícia Federal tomou conhecimento desse plano, porque ela faz um monitoramento de todos os chefes, né, integrantes, inclusive aqueles que estão presos do PCC, e a partir daí iniciou uma investigação e passou a monitorar esses investigados. Em janeiro, o próprio senador Sérgio Moro recebeu a informação dessa investigação e aí solicitou o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, um reforço na sua escolta, o que o Pacheco aqueceu. Então essa informação também chegou ao próprio Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Nós tivemos aí algumas manifestações durante o dia, mas infelizmente temos aí a Glaze falando, né, que o Sérgio Moro já está politizando a operação e na verdade ele está apenas reagindo a algo muito grave. Se fosse o contrário, certamente eles fariam muito mais. Agora estamos aguardando o pronunciamento do Sérgio Moro, promete ser um pronunciamento duro. Ele apresentou já um projeto de lei hoje
que ele vai mencionar nesse pronunciamento, que prevê uma série de restrições, de aumento de penas para crimes contra autoridades, que é uma coisa que não há previsão legal, então ele está inaugurando esse tipo de previsão legal, vai apresentar, já protocolou o projeto, nós já demos também no nosso site e agora estamos aguardando. O Rodrigo Pacheco suspendeu a sessão do Senado, está reunido com lideranças partidárias e esperamos ele retomar para ver aí como será o pronunciamento do Sérgio Moro. Piotr. Muito obrigado, Dantas. Portanto, nos trouxe essa informação. No momento não acontece nada importante no Senado, porque há essa reunião do presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, com líderes partidários. Deixa eu retomar nosso debate aqui com o desembargador Ivan Sartori e também o procurador César Dario Mariano. Doutor Sartori, a gente viu aí que, claro, tudo tem uma repercussão política e é natural que ocorra porque está envolvendo exatamente um senador da República. O que é preciso mais para se entender que nós estamos com um mal comum querendo combater a República Brasileira, que é o crime organizado? Porque é uma ameaça direta a um senador da República, a um procurador que combate o crime organizado, numa operação de uma organização conhecida justamente pela capacidade que tem de fazer uma série de operações, já demonstrou isso, e aí a gente viu essa resposta aí, ou pelo menos essa manifestação da presidente do PT de que, não, está se querendo politizar. Tá, mas está se esperando o quê? Um corpo? Porque uma ameaça dessa já por si só gravíssima. Pois é, a situação é seríssima realmente, nas nossas autoridades, principalmente ali no Congresso e de modo geral também os tribunais superiores, como disse aí o César, nós estamos vendo aí uma leniência muito grande. O que eu vejo que o sistema prisional não absorve e não faz frente à demanda. A gente tem um sistema totalmente falido, sucateado. Hoje nós temos aí pouco mais de 800 mil presos e muitos estão aí em regime semiaberto. Então isso está de longe, não retrata não acompanha o crescimento do crime organizado diante dos habitantes que nós temos aqui e do número de infrações que nós temos aí, principalmente nas cidades mais violentas. Então o sistema prisional não absorve. E também o tratamento ali é completamente desumano, piora a situação do preso. Então o que acontece? Como o sistema prisional está todo nas mãos dos governadores, os governadores também não querem essa pressão, essa panela de pressão gigante em cada uma das suas unidades, e com isso a política passa a ser a política do desencarceramento, que encontra eco no Congresso, com a lei de execução penal e depois com alterações cada vez mais benéficas em favor dos condenados, e também nas Cortes Superiores, principalmente no STJ. Eu lembro que no Tribunal de Justiça, quando eu judicava na 4ª Câmara Criminal, nós éramos duríssimos ali com o tráfico, inclusive, com todos os crimes mais graves, eu lembro que nós resistíamos em conceder o tráfico privilegiado que foi criado depois, né, do advento da lei, para justamente facilitar e melhorar a situação desses condenados. E nós resistíamos, não aplicávamos de jeito nenhum o tráfico privilegiado, só em casos excepcionais e claríssimos. Pois não veio um habeas corpus coletivo do Superior Tribunal de Justiça, me parece que foi de ofício, determinando ao Tribunal de Justiça que concedesse esse privilégio nos casos de tráfico em determinadas situações, quer dizer, engessando o Tribunal de Justiça. E agora nós estamos vendo que o asilo inviolável, artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que é nosso domicílio, ele agora, antes havia exceção, flagrante de crime ou alguma urgência, estado de necessidade. Sim, está na Constituição. Agora, entra realmente com mandado judicial. Então nós estamos esquecendo de tomar conta da nossa casa em termos de segurança pública e cada vez mais as autoridades vão beneficiando os réus. E temos a ideologia também da bandidolatria, que é aplicada principalmente pelo pessoal de esquerda. Então isso realmente vem complicando muito a ação das autoridades policiais, sem contar na defasagem dos quadros da polícia, na falta de estrutura e na corrupção. Tem muita gente séria, mas a corrupção também campeia muito aí na administração pública. Tudo isso vem contribuindo, são ingredientes realmente explosivos para que o crime cresça em progressão geométrica. É preciso tratar esse sistema prisional, ter um sistema decente e que faça frente à demanda e que se cumpram as penas aplicadas efetivamente de acordo com o Código Penal. E isso precisa ser
separar o preso recuperável daquele que não tem recuperação, daquele que é renitente no crime. Esse não pode ter qualquer benefício. E a lei dos crimes hediondos realmente proibia a progressão. E o Supremo entendeu que mesmo nos crimes hediondos deve haver a progressão contrariamente à Constituição. Então, isso também vem gerando uma situação muito complicada, com a falta, com a polícia com as mãos atadas diante de decisões judiciais, impedindo operações policiais. Tudo isso são ingredientes explosivos e nós não estamos enxergando, nós estamos quem é de bem, o cidadão de bem, vê isso claramente. Sim. Mas, infelizmente, aqueles mal intencionados parece que querem que o circo pegue fogo e que a coisa piore. E o país vai degringolando cada vez mais. Doutor César Dario Mariano, pegando parte do que disse aí o doutor Sartori, há uma desconexão clara da realidade brasileira, do que pensam, me permitam aqui a metáfora, é apenas uma metáfora, dos juízes de ar-condicionado em Brasília, de não entender como é que a situação, qual é o calor, para usar uma expressão do doutor Ulisses, o calor do asfalto, de entender como que acontecem as coisas aqui, porque, vamos lá, todo mundo sabe que há áreas sitiadas pelo crime, por exemplo, no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, mas o caso do Rio de Janeiro é muito grave. O ministro da Justiça foi recentemente lá, sem uma grande escolta. O próprio presidente Lula, quando candidato, também entrou numa área dessas de exceção, podemos chamar de exceção da presença do Estado. Veio a declaração grosseira, de todo tipo, repudiante por todos os aspectos do presidente Lula ontem em relação ao juiz Sérgio Moro. Agora, essa operação da Polícia Federal já vinha acontecendo e hoje a Polícia Federal saiu na rua para prender essas pessoas e estamos aguardando justamente a manifestação do juiz Sérgio Moro. Com tudo que o senhor já fez menção, que o doutor Sartori também fez menção, há uma desconexão das cortes superiores com a realidade brasileira, porque o crime hoje inibe o crescimento do PIB brasileiro, é o que mais atrapalha a vida dos brasileiros, as pesquisas mostram isso claramente, e claro que as pessoas vão fazer comparação. A máfia tem como procedimento interferir em decisões de autoridades políticas, de persegui-las, como a gente já viu casos assim na história da máfia italiana, sobretudo, do juiz, inclusive, que combateu a máfia italiana lá atrás. E a gente vê que há um poder judiciário que parece que atua em detrimento do desejo da sociedade, que seria um combate mais duro ao crime. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, Piotr. Eu fico bem à vontade de falar, porque eu tenho escrito isso em diversos veículos de comunicação. Pega-se doutrinas da Europa, de países como Alemanha, Suécia, Dinamarca, e tenta-se implantar no Brasil com uma realidade muito diferente. Então, hoje, o que nós vemos nos tribunais superiores, isso daí fica muito claro, até porque nós já tivemos declarações de ministros, que é uma tentativa de desencarceramento em massa. Tenta-se, de todas as maneiras, aplicar o chamado tráfico com redutor, o malfadado tráfico privilegiado, para quase todos os traficantes. A lei é muito clara, diz que há circunstâncias que devem ser observadas, mas para os tribunais superiores, basta que seja primário de bons antecedentes. Pode ser flagrado com 500, 600, 700, 800 quilos, o que evidencia que essa pessoa integra uma organização criminosa, porque ninguém daria 400, 500 quilos para uma pessoa se não fosse de confiança da organização criminosa, que se dedica à prática de crimes, e mesmo assim é concedido, é dado o tráfico privilegiado. A pessoa é condenada a regime aberto, vai prestar serviços à comunidade e vai pagar um salário mínimo de multa. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo o que acontece hoje no que diz respeito ao combate ao tráfico. E eu não falo só do tráfico, eu falo também de outros crimes, roubos, aquela pessoa que é um criminoso contumaz em estelionato, estupros. Nós temos estupros que não acabam mais. Quando essas pessoas são condenadas e vão cumprir pena privativa de liberdade, são tantos benefícios, que ela acaba cumprindo menos da metade da pena. Depois é extinta a punibilidade com um decreto de indulto, se não for crime hediondo ou equiparado. É remissão por leitura. Agora tem a remissão por leitura, inventaram isso aqui no Brasil, sabia disso? A pessoa lê um livro, faz uma resenha qualquer e tem boa parte
da sua pena reduzida, é comutação de pena, é progressão de regime, são tantos benefícios que a pessoa praticamente não cumpre pena. Isso faz com que, Piotr, a pessoa se sinta à vontade para praticar delitos, porque a pena, ela não visa apenas a ressocialização, a pena, ela visa a prevenção, tanto a prevenção geral, que as pessoas saibam que se forem praticarem crimes serão efetivamente punidas, quanto a prevenção especial, que é retirar essa pessoa da sociedade procurando reeducá-lo, porque nem sempre essa reeducação é possível. Mas não. Doutor César Dario Mariano, pois não, conclua, doutor, perdão, eu acabei lhe interrompendo, conclua, por gentileza. Porque simplesmente traz essa ideia para a sociedade que a pena visa apenas a ressocialização, não é isso. Ressocializa-se aqueles que podem ser ressocializados. Diga uma coisa, como se ressocializar o Marcola, o Fernandinho Beiramar? Essas pessoas não serão ressocializadas nunca. Da mesma maneira que há pessoas que não precisam de ressocialização, pessoa que praticou um crime culposo, ou a pessoa que praticou um homicídio porque perdeu a cabeça, ou a pessoa que praticou um crime há 20 anos e é punida agora. Então, essa ideia de que a pena visa apenas a ressocialização é uma das finalidades, mas não é a única. Finalidade maior é dizer para a sociedade, não pratique crime, que se você praticar, você vai ser punido. Veja nesses países onde há pena de morte para tráfico de drogas, prisão perpétua, se nós temos essa quantidade de tráfico que nós temos aqui, a cada esquina nós temos gente traficando drogas. Nós temos os assaltantes que andam com esses negócios de iFood, Uber e o que seja. A polícia não pode abordá-los, porque segundo o Superior Tribunal de Justiça não se pode fazer revista sem a existência de fundada suspeita. Como se combater, então, esses milhares de traficantes que estão nas ruas? E o pior, até a Guarda Municipal foi proibida de intervir. Só pode intervir agora, mesmo que a pessoa esteja flagrante, se estiver em defesa do patrimônio público municipal, senão a prova é ilícita. Tá bem. Então, por isso que aumentou, Piotr. Doutor Sartori, eu tenho 30 segundos, mas eu tenho uma última pergunta ao senhor. O senhor acha que este caso vai fazer uma mobilização maior no Congresso Nacional em relação a melhorar o combate à criminalidade no país, as condições de segurança pública? Chegamos a um ponto muito importante em que, por mais que os tribunais superiores tenham visões, como o doutor César tem feito menção aí, mais lenientes ou que de alguma forma endureçam ou dificultem o trabalho da polícia e de alguma forma facilitem o entendimento de soltura de presos, sobretudo do tráfico, o senhor acha, eu tenho só um minuto no máximo, doutor, mas o senhor acha que politicamente isso vai mudar a partir de agora, com esse caso envolvendo o juiz Sérgio Moro? Olha, é possível, esperamos que sim, né? Já tivemos autoridades ameaçadas e quando eu fui presidente do tribunal, muitas vezes eu socorria juízes porque eu não admitia absolutamente que nenhum juiz corresse qualquer risco. Eu imediatamente colocava sob escolta pesada, carro blindado e já resolvia no momento exato, porque nós tivemos muitos juízes que foram ameaçados lá, inclusive um deles foi assassinado lá em Presidente Prudente, Machadinho. Então, eu espero que isso se reverta, o Congresso pense um pouco mais nisso e comece a endurecer e modificar essa lei de execução penal, inclusive essa remissão por leitura de gibi até, está chegando nesse ponto, e isso precisa ser alterado. Agora, é o que se espera. Vamos ver se isso vai acontecer, mesmo porque nós temos um projeto de lei que está sendo aprovado lá agora, querendo conceder aí um habeas corpus coletivo aí para o pessoal que foi condenado em determinadas circunstâncias aí. Está para ser aprovada essa lei aí. Isso precisa ser falado também aí. A Jovem Pan acho que até já noticiou. Mas é isso, agradeço a todos, agradeço a você, meu amigo Piotr, agradeço aos nossos espectadores, aos nossos espectadores e também cumprimentar o nosso amigo César Dario. Doutor Sartori, obrigado pela gentileza de nos atender. Doutor César Dario Mariano, boa tarde mais uma vez, obrigado, viu? Bom, a gente vai continuar, nós estamos no aguardo, inclusive, vou informar novamente desse pronunciamento prometido pelo próprio senador Sérgio Moro, que ele deve fazer agora, pelo menos estava marcado em torno das 4 horas da tarde, está atrasado sim um pouco, mas enfim, deve fazer agora à tarde, ou talvez no começo da noite, no plenário do Senado da República. Nós estamos falando de uma ameaça, de uma investigação da Polícia Federal que desmantelou um plano de uma organização criminosa contra autoridades públicas, entre elas o senador Sérgio Moro, a sua família e também um promotor do GAECO aqui de São Paulo, do combate ao crime organizado de São Paulo, especificamente o Lincoln Gakia, o promotor aqui de São Paulo, que já tinha sido ameaçado pelo PCC
outras vezes. A gente viu uma reação justa quando se viu, por exemplo, quebra de patrimônio público. Agora nós estamos vendo uma decisão tomada pelo crime, ou seja, um plano para assassinar um senador da República e um promotor de justiça, que combatem o crime, que vem justamente dessa área. O promotor, né, do Ministério Público, e um juiz que combateu o crime do colarinho branco na Operação Lava Jato. São 4h45. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara aprovou convites para ouvir 4 ministros do governo Lula. Entre os assuntos, a visita do ministro da Justiça no Complexo da Maré, descontos na folha de aposentados destinados a sindicatos, invasões de terra e desmatamento recorde na Amazônia. Vamos conversar com a Berenice Leite, que tem mais informações em Brasília. Berenice, não são convocações, ainda são convites, mas depois do caso de hoje, eu suponho que o convite envolvendo Flávio Dino, ministro da Justiça, esse vai ganhar mais importância a partir de agora e talvez até se torne uma convocação, eu suponho. Bem-vinda, Berenice. Oi, Pioto, boa tarde para você, obrigada, sejam todos bem-vindos, vocês também. Falamos direto aqui da Câmara dos Deputados e olha, hoje teve essa sessão da Comissão de Fiscalização. Essa situação que você citou, Pioto, pode acontecer sim, mas por enquanto há um acordo, né? Os requerimentos inicialmente todos eram de convocação desses 4 ministros e depois de um diálogo entre os membros titulares que compõem a base aliada ao governo, decidiram aí, trouxeram um consenso e decidiram transformar então os convites em convites nessas convocações. Qual que é a diferença? O convite, o ministro, a autoridade em questão, ela tem a opção de vir ou não. Já na convocação, obrigatoriamente, o ministro tem que vir. Bom, com relação a essa questão do convite, eles já pré-estabeleceram então datas, né, para que pelo menos fique aí certo que esses ministros virão. A maioria deles devem vir já no mês de abril. Somente a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que vai responder inclusive sobre a questão do desmatamento recorde no mês de fevereiro, é que vai ficar para o mês de maio por uma questão de agenda da ministra. A questão já do ministro Flávio Dino já envolve outros requerimentos, além dessa visita no Complexo da Maré, que está repercutindo muito. Parlamentares também não estão num clima muito bom, principalmente depois que Flávio Dino decidiu processar alguns deputados por fake news. Eu conversei, inclusive, com um deputado que faz parte da Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? Porque são 3 comissões diferentes que solicitam a presença do ministro Flávio Dino para prestar esclarecimentos. A Comissão de Segurança, que ontem nós mostramos, hoje a Comissão de Fiscalização e tem também a Comissão de Constituição e Justiça. Eles decidiram aproveitar a visita de Dino já na terça-feira e unificar esses convites. Vamos ouvir o que o deputado federal José Nelton, do Republicanos, disse. Vamos ouvir. O ministro Flávio Dino ameaçando ou até mesmo processando parlamentares. Isso é muito grave. O parlamentar tem direito à voz nesse parlamento e ele não pode ser calado por nenhuma autoridade desse país. Então, são assuntos polêmicos e espero que o ministro possa ter um bom debate. Pois é, esse aí é o deputado federal José Nelton, do Progressistas, membro titular da CCJ. Ele disse que houve esse acordo, né? Porque na terça-feira, ontem ainda, o ministro Flávio Dino recebeu os membros da Comissão de Segurança, né? Para falar sobre a questão da pauta armamentista. Isso soou, assim, de certa forma, uma boa receptividade e, de certa forma, os parlamentares entenderam que não há necessidade, então, de convocação. Só um instante, por gentileza, Berenice. Agora são 4h49 no horário de Brasília. Vamos a Brasília nesse momento, no plenário do Senado da República. Temos a imagem, o ex-juiz e senador Sérgio Moro faz o seu pronunciamento nesse instante. Decorrência de uma operação realizada contra uma organização criminosa. Eu fui informado no final de janeiro pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e aqui tomo a liberdade de render os meus agradecimentos
explícitos ao Ministério Público de São Paulo, tanto ao Procurador-Geral Mário Sarrubo, mas igualmente o promotor Lincoln Gaíca, de que havia um plano, um planejamento do PCC para cometer ataques contra mim e contra a minha família. Esses fatos foram também relatados ao Senado e à Câmara Federal, aos presidentes, que providenciaram, desde logo, a segurança necessária para mim e para a minha família. Então, tomo a liberdade, presidente, inclusive, de expressamente agradecê-lo pela atenção e render aqui o meu elogio também ao presidente da Câmara, Arthur Lira, por ter dado essa atenção, em especial aqui a Polícia Legislativa do Senado e a Polícia Legislativa da Câmara, que tem se pautado aí com bastante profissionalismo. Tivemos também o apoio da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia Militar do Paraná, aos quais também rendo aqui o meu agradecimento, respectivamente aos secretários de Segurança Pública, o Capitão Derrite, de São Paulo, Coronel Hudson, do Paraná, e aos governadores, o governador Tarcísio e o governador Ratinho Júnior, por providenciarem a escolta necessária. Quero aqui fazer um registro também, agradecimento à Polícia Federal, que fez o trabalho de investigação, depois que foi informada dos fatos, e que efetuou hoje a prisão de vários desses indivíduos. Não tenho, evidentemente, o detalhamento da investigação, mas o que me foi informado é que uma célula do PCC tinha esse planejamento de sequestrar a mim ou a minha família ou realizar esses ataques como uma forma de retaliação do trabalho que nós fizemos como juiz e principalmente como ministro da Justiça, quando nós somos duros contra o crime organizado. Providenciamos o isolamento das lideranças do PCC em presídios federais e igualmente mudamos o regime para que nós não tivéssemos mais comunicações com o mundo externo que não fossem monitoradas. E fizemos isso para proteger a sociedade. No começo de 2019, foi feito pelo governo anterior, com autorização do presidente Bolsonaro, inclusive, a transferência das lideranças do PCC para presídios federais, algo que, na verdade, devia ter sido feito lá desde 2006, quando aconteceram aqueles atentados em São Paulo. Eu quero aqui render uma homenagem também, presidente, e a ilustrar o perigo que vem a ser o crime organizado. Desde 2016, 3 policiais penitenciários federais foram assassinados de ordens vindo dentro do presídio, antes que nós cortássemos essas comunicações. Eu vou tomar a liberdade de mencionar o nome dos 3, Alex Bellarmino, Henri Charles, e também uma psicóloga que atendia lá o Penitenciário Federal de Catanduvas, a Melícia Almeida. Todas foram lamentavelmente assassinadas por ordem do PCC. Um registro também especial aqui a 3 bravos magistrados, juízes, que foram assassinados historicamente também pelo combate ao crime organizado. Temos aqui Antônio Machado Dias, juiz de execução do Estado de São Paulo, Alexandre Martins, juiz estadual do Espírito Santo, e Patrícia Ascioli, juíza estadual do Rio de Janeiro. Presidente, eu fico alarmado com essa escalada que nós estamos vendo do crime organizado no país. Estamos assistindo atônitos esses ataques à sociedade civil, à população civil, no Rio Grande do Norte, ataques que, na verdade, têm características terroristas. Não é próprio de organizações criminosas assim procederem. Espero que as autoridades sejam bem-sucedidas e nós temos que intensificar o combate ao crime organizado. E os fatos de hoje revelam uma ousadia que, se não maior, é igualmente assustadora. Desconheço, na história da República, um planejamento
de organizações criminosas dessa natureza contra promotor do caso, que investiga o PCC, mas especialmente contra um senador da República. E a minha avaliação em relação ao crime organizado, ou nós os enfrentamos, ou quem vai pagar vão ser não só as autoridades, mas igualmente a sociedade. E isso tem que ser feito com políticas rigorosas, inteligentes, com base na lei, contra a criminalidade organizada. Nós não podemos nos render. Tive o apoio da minha esposa, deputada federal Rosângela Moro, que ora nos acompanha nesse evento, também ameaçada, simplesmente porque nós cumprimos o nosso dever com o país durante todo esse tempo, como juiz, depois como ministro, e ela sempre apoiando aqui as minhas iniciativas. Nós não podemos retroceder, presidente. Eu gosto de uma frase, na verdade é um sentido um pouco metafórico, mas se eles vêm para cima da gente com uma faca, a gente tem que usar um revólver. Se eles usam um revólver, nós temos que ter uma metralhadora. Se eles têm uma metralhadora, nós temos que ter um tanque, um carro de combate. Não no sentido literal, mas nós precisamos reagir às ações do crime organizado. E como deve o Senado e como deve o Congresso reagir, presidente? Com o que ele é próprio, que são leis para proteger não só as autoridades, mas os cidadãos. Eu tomei a liberdade de resgatar um projeto que eu já tinha faz tempo, da época do Ministério da Justiça, e retomar esse cargo, mandato de senador, me permitiu que eu reaproveitasse esse projeto, e protocolei hoje, e solicitaria aqui humildemente o exame pelos meus pares, e possivelmente nós pudéssemos aprová-lo rapidamente, que é um projeto muito simples. Tive a oportunidade de mostrá-lo a Vossa Excelência anteriormente e discutir com outras autoridades da República, que prevê a criminalização de um planejamento para a prática de atentados contra autoridades. Que nós temos hoje um quadro no qual se fez todo esse planejamento e muitas vezes a polícia fica tolhida de tomar qualquer ação antes que se inicie a tentativa da prática do crime, que coloca em risco as autoridades. Prevê também esse projeto, presidente, que as condenações, as penas desses processos sejam iniciadas em Presídio Federal de Segurança Máxima, que hoje é o melhor instrumento, o instrumento mais eficaz que nós temos para restringir a ação do crime organizado. Porque eles sabem, se transferidos para lá, para eles é o fim da linha. Porque eles não têm mais comunicação com o mundo externo, que não seja monitorada. E até por isso que existe esse movimento de retaliação, porque os maiores líderes do crime organizado no país hoje se encontram recolhidos em presídios federais de segurança máxima. Uma parte. Senador Sérgio Moro, eu peço apenas, se Vossa Excelência puder, concluir o seu pronunciamento e daria a palavra pela ordem àqueles que desejem se pronunciar em relação a esse tema. Mas é porque só já o tempo terminou, não é possível mais uma parte. Mas Vossa Excelência pode concluir com calma e na sequência daria a palavra ao senador Magno. Eu pediria um pouco só de tempo adicional, dado a delicadeza desse assunto, que foge ao ordinário. Claro que aqui são discutidos muitos temas importantes, mas pediria apenas para poder me estender um pouquinho mais. Só uma questão de encaminhamento. Presidente, que é um diplomata, é um homem equilibrado, eu acho que o assunto de hoje talvez não tenha nada mais importante do que a ameaça do crime organizado ao senador da República. Então, em função disso, que seja permitido a interlocução entre nós e o senador, porque além, não interrompendo, mas a gente pode contribuir para aprofundar um pouco esse debate, se ele puder dar a parte a mim, ao Flávio, a quem está inscrito. Acho que isso enriquecerá, pode enriquecer o depoimento. Eu acolho a sugestão do senador Márcio Bittar,
especialmente em função da excepcionalidade, da peculiaridade, da gravidade dessa situação de hoje, sobre a qual eu vou me pronunciar ao final do pronunciamento do senador Sérgio Moro, de modo que fica acatada a sugestão do senador Márcio Bittar. O senador Sérgio Moro, então, permitir os apartes. O primeiro aparte pedido foi pelo senador Magno Malta. Com a palavra. Bom, a gente está acompanhando aí o pronunciamento do senador Sérgio Moro e eu já me despeço aqui. Na sequência você tem o Evandro Cini, que segue aqui no 3 em 1 e, claro, com toda essa cobertura do pronunciamento do senador Sérgio Moro no Senado da República, com todos os apartes. O discurso dele, o pronunciamento dele vai se estender na medida do que ele realmente desejar, até porque já foi uma concessão feita pelo senador Rodrigo Pacheco, que preside a sessão, presidente do Senado, e preside a sessão nesse momento também. Magno Malta é o senador que fala nesse instante. Evandro, bom trabalho. Muito obrigado, Piotto. Até breve. Muito boa tarde para você. Vamos seguir, então, acompanhando essa manifestação de Sérgio Moro, inclusive agora com a possibilidade de interação de outros senadores. A gente acompanha ao vivo, já jogamos para o nosso debate ao vivo aqui no 3 em 1. O bem que você fez a esse país enquanto juiz. Não dá para tapar o sol com a peneira. De forma corajosa, você expôs as feridas, a podridão das vísceras do escuro da política brasileira. A notícia é que o crime organizado, numa investigação da Polícia Federal, descobre que estavam preparando um plano para matar o Moro, ou o plano está preparado, e o promotor do caso. Isso vale para qualquer um de nós, porque o grande líder que recebeu o seu presente, ainda esse ano, ao ser transferido de um presídio de segurança máxima para a Papuda, em Brasília, Marcola, que não é o fundador do PCC, do PCC, porque o fundador é o Geleão, que eu ouvi na CPI do narcotráfico, ele é herdeiro do Geleão. Os diálogos cabulosos que foram proibidos no processo eleitoral já apontavam para o fato de que Vossa Excelência seria um alvo. Eu quero fazer um desenho por adiante. O juiz hoje da Lava Jato, a prisão do Youssef no litoral, eu tenho quase que consciência de 100%, que por conta de Youssef ter feito uma delação no advento do Banestado, uma CPI proposta pelo PSDB, presidida pelo senador Antero do Mato Grosso, eu era membro daquela CPI e saí dela dizendo: vou sair porque no final vão ser presas as sacoleiras do Paraguai. Ele não cumpriu, foi preso novamente por Vossa Excelência, foi delator, revelou as vísceras e agora ele é preso novamente. Advirto os senhores que a narrativa seguinte será o fim da Lava Jato. Só um minuto, senhor presidente. O fim da Lava Jato. Com essa prisão, não há nada que não esteja orquestrado. Nada. Vejam bem. A organização criminosa se prepara e tem um plano para matar Sérgio Moro. Por que matar Sérgio Moro? As organizações criminosas odiavam Jair Bolsonaro. Os diálogos cabulosos proibidos dizia que quando você era ministro da Justiça, há dificuldade nas visitas íntimas e as coisas ficaram piores. Nesse momento, há que se revelar as vísceras de tudo isso. E nós não podemos esquecer que aqueles que depedraram esse país, que cometeram um crime de lesa pátria, ou seja, os irmãos Batista, o Joel e o seu irmão, esses estão soltos, não cometeram nenhum tipo de crime antidemocrático, crime de lesa pátria.
estão soltos e estão até numa caravana agora para a China, honrados como homens dignos que nenhum crime tenha cometido contra essa nação. Eu quero para além de dizer, minha solidariedade, Moro, minha solidariedade, Rosângela, seus filhos, dizer que Vossa Excelência está certo. Glamorizar bandido, desarmar a sociedade. Bandido continua armado e bem armado. Todos nós aqui, senhores senadores, corremos o risco de sofrermos um sequestro, nossa família, nossos filhos, porque no momento em que vive essa nação, nós estamos à deriva na segurança pública. A sua palavra, e eu... Quando você diz, se eles vêm com a faca, vamos com o revólver. Se eles vier com um revólver, vamos com a metralhadora. Se vier com a metralhadora, vamos com o urutu, não é? Porque o general Girão, o nosso general Mourão ensinou ontem que não tem tanque. Tanque é de lavar roupa, né? Então não tem tanque, é um urutu, é um caveirão. Aí o senhor fala de forma figurada, porque já sabe que vai ter narrativa. O Moro glamorizou na sua defesa as armas, mas a arma não mata, quem mata é o homem. A arma é um direito do cidadão para guardar a sua família, para guardar os seus bens e o seu patrimônio. Moro, que Deus guarde a sua vida. Aquilo que o homem não pode fazer, só Deus pode. E a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Sérgio Moro. Então que ele lhe proteja. Pessoal, seja muito bem-vindo aqui. Você que está chegando agora ao 3 em 1, você está acompanhando o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, falando neste momento. Por quê? Porque houve um pedido dos senadores ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que eles pudessem interagir com o senador Sérgio Moro, que está falando sobre esta operação que foi deflagrada hoje e que descobriu que havia um plano para atacar políticos e autoridades. Um plano que, segundo as investigações, é do PCC, uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios brasileiros. O senador Sérgio Moro voltou a falar. A gente vai ouvir mais um pouco agora, ver se ele tem mais algo a dizer, senão a gente já vai jogar para o nosso debate por aqui. Vamos lá. Mas o senador Márcio Bittar fez essa questão justamente para que Vossa Excelência possa fazer, ao final dos apartes, um pronunciamento até de agradecimento, eventualmente. Senador Márcio Bittar. É porque, colega Sérgio Moro, no nossos apartes pode suscitar... Quem fez o pedido para interação com Sérgio Moro vai falar neste momento. Nós seguimos acompanhando, então, a situação no Senado Federal, com a possibilidade de mais uma manifestação de Sérgio Moro. Assim que ele voltar a falar, nós trazemos a transmissão para você.